sobre a operação contra o senador Ciro Nogueira. Agora, a gente traz alguns bastidores do que aconteceu com essa operação. Eu conversei com gente do entorno do senador Ciro Nogueira para me fazer uma avaliação sobre essa nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF ontem. E chegou no Congresso Nacional a ideia de que houve um recado ao Legislativo, à cúpula do Senado, principalmente depois da derrota do advogado-geral da União, Jorge Messias. Nos bastidores, parlamentares do Centrão me citaram o desgaste recente entre o governo e o Senado, especialmente depois que Davi Alcolumbre colocou sua digital na articulação para rejeitar Jorge Messias num acordo sobre a oposição ao Supremo Tribunal Federal. Interlocutores de Ciro Nogueira me disseram que é muito estranho o timing dessa operação, feita pouco mais de uma semana depois da sabatina, que terminou numa derrota para o Palácio do Planalto e, consequentemente, para o ministro André Mendonça, responsável por autorizar a operação. Aliados do senador dizem, sob reserva, que alguns pontos da investigação já eram conhecidos. Por exemplo, as apurações envolvendo essa sugestão de mudanças no Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que beneficiariam o Banco Master, que agora é sabido pela operação de ontem, que foi um documento elaborado pelo Master e entregue a Ciro Nogueira. Apesar de admitirem uma complexidade maior nas mensagens encontradas no celular dos alvos que indicam os pagamentos de Daniel Vorcaro e Ciro Nogueira, ou seja, ali não tem como, na visão, pelo menos de alguns parlamentares que eu conversei, que circulam ali próximos ao Ciro Nogueira, não há muito o que contestar no teor, Eles estão falando mais do time, mas pedem, é claro, cautela nas apurações. Integrantes do Centrão revelam um clima de solidariedade a Ciro Nogueira, apontado hoje como, por eles, o senador mais influente do país. Entre outros líderes partidários, há o temor, porém, de que novas operações ocorram com maior frequência neste ano e impactem as eleições. No Piauí, o senador Ciro Nogueira é candidato à reeleição contra o PT. Vamos falar de todos esses aspectos agora com as nossas analistas, a Isabel Mega e a Larissa Rodrigues, as duas juntas agora em tela. Mega, queria te ouvir um pouco sobre também suas conversas com o entorno do Ciro Nogueira, como que o assunto tem sido tratado pelos dois campos majoritários hoje também, esquerda e direita, aqueles que polarizam, O Centrão, a gente trouxe um pouco de como eles têm acompanhado, muita gente em silêncio, Mega, a gente tem percebido, evitando muitas declarações públicas, algumas conversas reservadas a gente tem conseguido ter para colher essa percepção, mas está um clima de suspeita no ar sobre o que virá. De apreensão, e algumas fontes mais ponderadas dizem que é preciso entender realmente até onde vai o alcance dessas operações para que isso possa ditar o futuro político, inclusive de alianças. A gente vai falar isso mais detalhadamente logo mais aqui no Bastidores. Olhando primeiramente sob o ponto de vista da esquerda, ontem teve uma orientação muito clara da comunicação do Palácio do Planalto para os ministros e que serve também de orientação para o próprio presidente Lula de não ficar entrando em declarações públicas a respeito da operação que mirou o Ciro Nogueira. O próprio presidente Lula chegou a ser questionado sobre isso depois da agenda que ele teve na Casa Branca com o presidente Donald Trump. Ele dá uma declaração de que espera que sejam inocentes, algo nesse sentido. Ministros do governo não fizeram nenhum tipo de menção que estava acontecendo, mas é uma orientação que, claro, serve a nível de governo. A gente não tem o mesmo se repercutindo, por exemplo, a nível de Partido dos Trabalhadores, que ali a gente viu vários expoentes do PT no Congresso Nacional, por exemplo, tentando grudar o que aconteceu com Ciro à imagem do opositor, do presidente Lula nas urnas, o provável opositor de segundo turno, inclusive, que é o senador Flávio Bolsonaro, uma figura muito próxima de Ciro Nogueira. Vamos lembrar que Ciro Nogueira é um dos principais expoentes do Centrão. Quando ele vai para a Casa Civil no governo Bolsonaro, ali você tem uma simbologia que ficou para a história, com o Centrão embarcando de vez no governo Bolsonaro e se empoderando também via parlamento no Palácio do Planalto. Esse foi o grande recado da ida de Ciro Nogueira tempos atrás do Congresso Nacional para
a cozinha do Palácio do Planalto, chefiado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Do lado da esquerda, começa a se levantar também, isso não é desde a operação, mas é principalmente desde a semana passada, desde a derrota de Messias, o mote de que é preciso ter uma CPI do Master. O PT inicialmente não fazia tanta questão, até tinha um grupo do partido que levantava a ideia de se ter uma CPI, mas a articulação da direita falou muito mais alto do que a articulação da esquerda. Na semana passada, depois da derrota de Messias, se inverteu o cenário. A esquerda começou a falar muito mais, a direita muito menos, porque isso, querendo ou não, foi parte de algo que foi costurado com Davi Alcolumbre, o grupo da oposição no Senado Federal, para que esquecessem a ideia de se ter uma CPI do Master. E agora, o próprio Flávio Bolsonaro, ele volta a falar também sobre a CPI do Master. Mas ele fala e ele comenta a operação, dizendo que as denúncias são graves, as apurações precisam ser feitas, elogia o trabalho do ministro André Mendonça, mas ele faz isso sem citar Ciro Nogueira. Então, fica uma preocupação também no ar. E aí ele levanta essa crítica. O PT não ficava defendendo o CPI do Master, está defendendo agora? Então, o que a gente tem, na verdade, aí até usando um pouco do jargão da comunicação, é o caso Master pautando as pré-campanhas, de um lado e de outro, agendando realmente essas estratégias. Um lado quer grudar o Bolsomaster, o outro lado quer levantar o fato de que o PT não defendia tão efusivamente assim uma CPI antes de ter uma derrota imposta justamente por Davi Alcolumbre, que é desse grupo político. Isso precisa ficar claro para quem está acompanhando a gente. Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre são deste grupo político chamado Centrão e que é muito empoderado no Congresso e na política.